Fala aí, pessoal, beleza? Estamos começando mais um Central da Resenha aqui, sexta edição. Vai ficar difícil aí quando começar a aumentar as edições para poder falar essa introdução. Hoje é dia 27 de abril de 2025. Estou aqui hoje com a presença ilustre, né? Não sei por que esse cara apareceu hoje aqui. Temos a presença de Ronaldo Lima. Boa noite, Ronaldo. Salve, salve, mano, Fernando. Boa noite aí. Boa noite, rapaziada. E também com a presença da nossa figurinha carimbada aqui, o Danilo Oliveira. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu estive agora há pouco estreando o meu canal, tá? Para você que tá vendo aqui, ó, aqui embaixo. Você já pode seguir o meu canal. Já vou começar assim, tá? Eu não tô muito amigo do Ronaldo, não, tá bom? Tô muito amigo do Ronaldo, não. Aliás, tô apontando pro lado errado aqui, esse lado aqui. Não tô muito amigo do Ronaldo, não. Mas, enfim, né? Disseram que ele tinha que participar, então ele tá aqui, tá? Mas vamos lá. Me segue aqui, ó. Esse é o meu canal, já tem o meu primeiro vídeo lá, que foi passando raiva com o Esporte Clube Corinthians Paulista no dia de hoje. Então, boa noite a todos. Vamos resenhar aqui. Enquanto a gente está conversando, está acontecendo neste momento Santos e Bragantino. Então, a gente vai falar sobre a rodada do Brasileiro, a gente vai falar sobre Sul-Americana, sobre Libertadores. Vamos dissertar aqui mais uma vez, né? Esse é mais um Central da Resenha. Você é muito bem-vindo. Siga a gente aqui no YouTube, dê o like, se inscreva aqui no canal, dê o like também lá, ó. Link aqui, ó. Cadê? Eu tô apontando pro lado errado. Tem que ir lá o lado certo. Esse aqui, ó. Esse lado aqui, não. Esse lado aqui. Deixa eu ver qual que é o lado certo. Não sei. Meu Deus, eu tô apontando pro lado errado. Porra, esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Fernando Lima. Se inscrevam lá no canal dele. Se inscrevam aqui no Central da Resenha, tá? Então, boa noite a todos. Vamos resenhar. O Ronaldo vai me zoar. Vou ter que ouvir calado fazer o quê? Né? Então, vamos para mais um aí. Segue o jogo. Fernandão, você é o dono da casa aí, velho. Vambora. Muito obrigado. Queria aproveitar aqui, nós estamos fazendo uma experiência nova aqui. A gente usa um aplicativo que é mais tranquilo para a gente poder entrar aí ao vivo, só que ele é um pouco limitado, né? E aqui eu estou fazendo uma brincadeira agora pelo OBS, e eu vi isso aqui uma vez, tinha até comentado com o Danilo, e eu tinha muita vontade de conseguir fazer essa proeza, e hoje nós estamos estreando aí um layout até que simpático, novo aqui, né? A gente tem nessa, nessa região aqui, vocês vão saber que time que a gente torce, então aquela coisa que falaram pra gente no começo da faculdade, falando assim, olha, você é jornalista, você tem que ser imparcial, você não pode falar o time que você torce. Então a gente aqui não tem problema com isso, a gente deixa aqui já bem estampado aí para vocês, tá bom? E hoje nós vamos, como sempre, aqui nas nossas reuniões, a gente vai falar sobre a Sul-Americana, vai falar sobre a Libertadores e dar o foco, o ênfase ao Campeonato Brasileiro na sua sexta rodada. E aqui embaixo, estreando a nossa timeline aqui, na parte de baixo aqui, temos os resultados dessa rodada em tempo real. Não sei se eu vou conseguir fazer a edição é, no horário que aconteceu os gols aí, mas é tudo um teste aqui. Então, boa noite, sejam bem-vindos, que você possa se inscrever nas nossas redes sociais. Lá no meu canal tem todas as redes, tem também o link da Central da Resenha e é um prazer enorme estar aqui na companhia do Danilo, na companhia do Ronaldo e na companhia de outras pessoas que podem aparecer aqui também na Central da Resenha. E então a gente vai tentar trazer aqui um pouco da dessa rodada. Ô Danilo, me fala um pouco aí sobre como é que ficou a situação do Corinthians na Sul-Americana. Lembrando que o Corinthians jogou com o Racing, né, do Uruguai. Isso, exatamente isso. Jogamos na última quinta-feira contra o Racing aqui em casa, né, o Química Arena. Num jogo
que o corintiano, você que vai assistir isso aqui, você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, você já sabe. Se não for sofrido, não é Corinthians. Então, assim, o Corinthians fez um jogo que era para ser tranquilo e, graças ao nosso funcionário dos Correios, Félix Torres, ele é um funcionário dos Correios. Você não sabe por quê? Concursado. No jogo ele entrega uma, né? Então ele entregou. Ele conseguiu ser expulso num lance tosco. Ele conseguiu ser expulso num lance que não era para ele ser expulso. E tanto que você já olhou durante a semana, aí nas resenhas durante a semana também, você já deve ter visto o corte do Hugo Souza, nosso goleiro, que estava voltando, xingando, né? Tem aquele dublador que está conhecido aí, o Gustavo Machado, ele fez a leitura labial do Hugo Souza. O Hugo Souza fica inconformado. Ele falou exatamente as mesmas palavras que eu disse, né? Eu até gostaria de repetir elas aqui para vocês, mas vamos deixar para lá o meu inconformismo. Então, o Corinthians acabou se colocando em dificuldade porque o Félix Torres foi expulso cedo. O Félix Torres foi expulso com 15 minutos de jogo, 13, né? Acabou a transmissão, botou como 15 ali, mas aos 13 minutos de jogo o Félix Torres foi expulso. Isso gerou uma dificuldade. Eu achei até que o Corinthians se portou bem, tá? Eu achei que o Corinthians se portou bem por estar com um a menos durante a partida. Querendo ou não, você teve aí 75 minutos jogando com 10 e o Corinthians ainda assim conseguiu vencer o jogo. Foi um gol do Romero, uma jogada ali que o Corinthians conseguiu construir, para você ver o quão fraco era esse time do Racing. Era um time muito limitado, um time que não tentou jogar. Ele vinha aqui na Neoquímica Arena para tentar o empate. O Racing, ele vinha, o jogo dele era esse, era jogar por uma bola, era tentar fazer um gol. Teve ainda esse meio que benefício ali da expulsão do Félix Torres, mas que para eles acabou não gerando jogo de fato. Então o Racing acabou ficando ali, pelo menos vou garantir um pontinho. O Corinthians foi para cima, o Corinthians tentou, construiu, o nosso interino comandou o time ali. Acho que ele foi inteligente, eu achei isso muito positivo, de não ter uma substituição. Ele colocou o Ranieri para a zaga, reajustou ali o meio de campo e deixou o time jogando com o que já tinha em campo. Ele foi mexer durante o segundo tempo. Então isso foi muito interessante, quando jogou de fato e conseguiu fazer um gol. Poderia ter feito mais, o Corinthians não jogou tão mal assim, poderia ter feito outros gols ali, mas também passou um apuro, e aí é natural porque você está com a menos, você tem que preencher mais partes do campo. Então foi assim, na pior das hipóteses o Corinthians saiu bem. Eu acho que eu entendo dessa forma. Na pior das hipóteses o Corinthians acabou saindo bem, levou os 3 pontos. A gente está aí na primeira metade, no último central da resenha. Para você que assistiu, se você quiser também assista lá de novo, né? Ou assista a primeira vez. Eu disse que essas duas rodadas agora, a terceira e a quarta rodada, elas são rodadas muito decisivas para o grupo. O grupo do Corinthians foi muito importante fazer esses 3 pontos aqui, porque o Corinthians continua em terceiro. O Corinthians entrou na rodada da Sul-Americana em terceiro lugar, quando estava apenas com 1 ponto, que foi conquistado contra o América de Cali, e o Corinthians vencendo o jogo foi a 4. Porém, o América de Cali, que é o segundo colocado, ainda tem 5 pontos. E aí é o jogo que o Corinthians vai ter na sequência aí da Sul-Americana. Então é importante que o Corinthians também conquiste os próximos 3 pontos ali para que ele volte para o páreo. É torcer para uma improvável vitória do Racing. É um time muito fraco, é um time frágil, mas você precisa torcer para o Racing arrancar 1 ponto ali do Huracan, pelo menos para eles ficarem a 1 ponto, e você vencer o próximo jogo ali para o Corinthians voltar a sonhar, lembrando que na Sul-Americana só se classifica diretamente para as oitavas de final o primeiro colocado de cada grupo. Os segundos colocados vão jogar o playoff, aquele 16 avos de final, contra os times da terceira posição dos grupos da Libertadores.
Ou seja, o Corinthians ainda pode, se cair, ainda nesse momento o Corinthians nem se classifica. Mas, se o Corinthians vier a passar, ainda corre esse risco passando em segundo. Então, para o Corinthians é interessante passar em primeiro. Nós estamos com muita dificuldade. O Corinthians tem aí a falta, que é gritante, a falta do Rodrigo Garro, que é o cara que ajuda o ataque a funcionar. Essa peça está sendo muito sentida. A gente começou a ter a volta aí do Igor Coronado, e isso talvez possa acender um pouco aí uma esperança de a gente conseguir encaixar novamente um meio-campista que jogue. Mas hoje, a gente vai falar daqui a pouco aí do jogo do desastre Corinthians e Flamengo, mas a gente teve o Memphis Depay saindo lesionado. Então a gente não sabemos ainda qual é a gravidade dessa lesão do Memphis. A gente vai saber disso e saberemos se ele vai de fato poder jogar a próxima rodada da Sul-Americana. Então, quando tem ainda essas preocupações, o Garro ainda sem data para retornar ao Corinthians, então a gente vai se ligar muito nisso aí nos próximos dias para entender como o Corinthians vem para essa próxima partida. Inclusive, o próximo jogo aqui da Sul-Americana, que será, vou confirmar para vocês, Corinthians e América de Cali, como eu tinha dito, de fato, na próxima terça-feira. Então, terça-feira aqui, cadê meu calendário? Terça-feira, dia 29, confere, galera? Dia 29. Na outra terça. Isso. É 29 agora já? Dia terça-feira já, essa rodada já é essa semana. Então, terça-feira, dia 20. Aliás, desculpe. Terça-feira, dia 6 de maio, na outra semana, valeu, Ronaldão. Dia 6 de maio, terça-feira, aqui em Itaquera, contra o América, às 21h30. Então, quando tem muita coisa para se preocupar, ainda tem rodada de Brasileirão, ainda tem água para rolar. Espero que a gente consiga se recuperar, porque é obrigação do Corinthians se classificar nessa Sul-Americana. Ainda que seja em segundo, porque o Corinthians conseguiu se complicar num grupo que é acessível, na minha opinião. Mas acho que ainda tem margem aí para melhoria, tá? Aqui nós vamos continuar falando sobre já falamos sobre a Sul-Americana. O Danilo aí deixou a tua opinião do que aconteceu com o Corinthians aí durante a semana. O São Paulo também teve durante a semana teve foi Brasileirão? Foi Brasileirão, né, Jota? Não, essa semana foi Conmebol. Foi Libertadores, Sul-Americana e Libertadores. Sim. O São Paulo jogou contra o Libertad, fora de casa. E a gente estava com uma expectativa muito boa aí otimista, vamos colocar assim, né? O empate já seria excelente para o São Paulo. Uma vitória excepcional. E foi o que aconteceu. Literalmente, o São Paulo estava irreconhecível, jogando um futebol muito além do que o torcedor está habituado a ver, né? Vem numa crescente aí, apesar do último jogo apresentado pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo específico contra o Libertad, lembrando que era na casa do adversário, chovendo, né? E ali ele conseguiu fazer o primeiro gol com o Lucas Ferreira, né? Aonde que todo mundo estava esperando ali uma bola cruzada e ele simplesmente fez o que o atacante precisa fazer, chutar no gol, né? E aí o goleiro acabou aceitando ali e o São Paulo saiu com 1-0. E depois, numa jogada muito bem trabalhada, né? E pasmem, cruzamento de Ferrarese de primeira, o André Silva conseguiu cabecear a bola para o canto, fazendo o segundo gol e decretando a vitória do São Paulo. São Paulo com uma ótima campanha na Libertadores. A gente não estava esperando que o time fizesse isso, né? E saiu com uma boa vitória do Paraguai, saiu líder do seu grupo, né? Então, assim, é um resultado que vai trazer um pouco de tranquilidade, pelo menos na Libertadores, para o São Paulo trabalhar aí. E o próximo jogo, se eu não me engano, é dia 6 de maio, tá? O Ronaldo também está participando dessa Libertadores, né? O Flamengo foi visitar quem, o Ronaldo? LDU? Então, LDU lá em Quito. Comenta um pouquinho desse jogo para nós. Rapaz, foi um jogo que eu passei um pouco de raiva, porque
Flamengo jogou aquele futebolzinho que no Brasileirão não é o mesmo, né? O Brasileirão é um e da Libertadores é outro. Parece que tem dois times, mas diferentes, pô, não dá pra entender o que tá acontecendo. Né? Isso aí. O jogo do Flamengo foi resumido em posse de bola entre zagueiro e zagueiro. Léo Pereira barra Ortiz, Danilo, na verdade. Ortiz foi reserva. Danilo e Léo Pereira. Foi o resumo do jogo. E assim, tinha se eu não me engano, o Flamengo chutou 3 vezes no gol. Ele deu no finalzinho lá, tava com mais fôlego, né? Os caras deram uma pressão lá no finalzinho. Mas também o time dele deu é muito ruim, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu fiquei puto por isso. Porque, assim, querendo ou não, dá pra ganhar esses 3 pontos aí e não se complicar igual o nosso Coringão aí que se complicou num grupo fácil, né? Pra mim, totalmente acessível. O grupo dos dois, o Flamengo não pode se dar o luxo de ter que classificar na última rodada com um grupo LDU. Nesse momento o Flamengo tá em terceiro, né? Tá indo pra Sula, que é o Central Córdoba, que é o azarão do grupo, tá em primeiro, 7 pontos. A LDU tá com 5, segundo colocado, e o Flamengo tá com 4 pontos. É o Táchira, o 0 pontos aí atualmente. O Deportivo Táchira, que é o mais fraquinho, né, do grupo. O Flamengo conseguiu sofrer contra os caras também, ganhou de 1-0, com bola na trave no final do jogo dos caras. Então, o desempenho do Flamengo na Liberta não tá muito legal, não. O jogo contra o LDU foi horrível. 0-0. É aquele que são 2 horas perdidas de sono na semana. Dá aquela estragada na semana, né, Ronaldo? A Falou gente, como torcedor, a gente sente isso, né? O time não faz a parte dele, parece que a gente paga o pato, vamos colocar assim. Exato. O Joe, né, que é o nosso outro flamenguista do grupo, ele pensa um pouco diferente de mim, que ele é mais resultadista, né? E eu já sou mais chato, né? Uhum. Questão de desempenho, velho. Eu cobro muito porque lá na frente, mano, com esse futebolzinho aí, é Olímpia, eliminação pro Olímpia de novo, pro América, entendeu? Nesse momento você não pode nem pensar em eliminação por Olímpia, porque vocês não estão nem se classificando pensando nisso. Porque vocês Eliminação na fase de grupo. Vocês estão indo disputar o 16avos da Sul-Americana nesse momento, né? Pô, aí você tá de brincadeira, com o time que tem não é impossível. Eu acho que passa porque são 2 jogos seguidos em casa, que aí vai dar pra chegar nos 10 pontos, e é difícil não classificar, acho que com 10, né? Acho que é meio difícil. No último Central, eu tava falando com o Fernandão, né? Para mim, essas rodadas aqui, 3 e 4, elas são rodadas cruciais, porque você meio que já encaminha ou a sua classificação ou a sua eliminação. O Flamengo vacilou aí, porque assim, eu acompanhei boa parte do jogo e era 3 pontos acessíveis para o Flamengo, mesmo jogando em Quito lá. Era acessível. O Flamengo que não jogou nada, porque a LDU estava bem confusa no jogo. E eu acho que, assim, igual você falou, você tem duas partidas em casa contra times que são bem inferiores, porque o time que seria ali o melhorzinho era a LDU, mas a gente viu aí no último jogo que é um time fraco. Então, assim, a obrigação do Flamengo é reverter essa situação e ficar com 10 pontos no final das 2 próximas rodadas aí, que são jogos em casa, né? Uhum. Dá pra ganhar, assim, dá pra ganhar lá do Central, porque também não é um time que você fala, nossa, que dificuldade, que os caras jogaram demais aqui e tal. Se defenderam bem ali no primeiro tempo, mas conseguiram um gol e é isso, entendeu? Dá pra ganhar os caras lá e dá pra passar em primeiro, que é tentar se livrar de um confronto mais difícil aí, né? Porque não. Exatamente. Vai ter que melhorar essa vontade aí. Porque... Nós temos a participação aqui no chat do Thiago Tressi. Ele disse aqui Opa. que não ser líder do seu grupo deve ser muito, muito chato. Ele tá certo, né? Ele pode meter essa resenha aí pra cima de nós. O que você acha sobre esse comentário, Fernando? Por enquanto, né? A gente tem que levar em conta aí a situação que o São Paulo se encontra, né? Pelo menos na Libertadores está um pouco mais
confortável aí a nossa situação. Já no Campeonato Brasileiro, totalmente diferente, né? Ali a parte de cima, o Palmeiras, junto com o Flamengo, vem fazendo um trabalho interessante, né? E a gente vai aproveitar agora para poder abordar aí o Campeonato Brasileiro. Foi feita a sexta rodada. Tivemos aí jogos interessantes, né? E também eu até ia, mas enfim, eu até ia colocar uma imagem aqui, mas por enquanto eu acho melhor a gente vamos por partes, tá? Teve uma polêmica aí na rodada, né? Então eu já vou aproveitar aqui que tá passando a rodada. O Danilo pode me ajudar também. No sábado, Internacional 3, Juventude 1, Mirassol Isso aí. 2, Atlético Mineiro 2, Ceará 1, São Paulo 1, Sport 0 e Fortaleza com polêmica 0, Botafogo 2, Fluminense 0. E no domingo, hoje, Flamengo Não. 4, Não. Corinthians 0, Vitória 1, Grêmio 0, Palmeiras 0, Vitória 1, Grêmio 1. Bahia 1, Cruzeiro 1, Vasco 0 e por enquanto Santos e Bragantino vão empatando por 0-0, tá? Então nós vamos... Só corrigindo aí, né? 1-1, vitória aí, Grêmio, certo? Grêmio. Isso aí. Isso. Boa. É isso aí. Então, aproveitar para a gente poder entrar nessa resenha aí, já começar com polêmica. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês viram e o que vocês acharam. E uma coisa que eu acho interessante também, para quem não sabe, né? O árbitro da partida, Matheus Candansan, eu conheço ele. Ele é daqui estreou aqui na Liga de Futebol Amador de Osasco, né? E a gente já tinha uma surpresa pelo fato dele ser jovem e tá lá bandeirando, tá? Ele não era juiz, ele era bandeirinha. E depois, para minha surpresa, né, ele subiu pro quadro de árbitros, né? Fez ali uma escola ali na Federação Paulista, depois passou para apitar alguns jogos ali em Santa Catarina e voltou para o Paulistão, onde que também tem aquela duplinha dinâmica com a Edna, né? E esse jogo polêmico foi da arbitragem dele, ele foi chamado ao vídeo, né? E a gente ainda não tem o áudio para a gente poder entender como é que funciona a coisa. Também, uma coisa que eu estava vendo ali pelo Elia Júnior, que ele frisou e eu achei interessante. A imagem que tem do VAR não é tão boa, tá? O equipamento também que a gente tem aqui, que nem, por exemplo, não tem chip na bola, não tem a linha de gol ou não no campeonato, aquela linha de impedimento automático também não tem, né? Então, assim, o sistema do VAR aqui ainda está meio que defasado, né? E precisa atualizar ele. Não sei como é que o povo vai resolver esse imbróglio, vamos colocar assim. E então eu queria saber de vocês, porque a gente, não sei vocês, mas a gente já viu por vários ângulos assim aquele lance polêmico a favor do Fortaleza. O juiz foi chamado pro VAR e eles entraram num consenso que não foi gol. Então eu queria saber a opinião do Danilo e do Ronaldo sobre isso. Fechado. Vou começar aqui, tá? Marcha. Galera, vocês lembram que começou a ter aquela tecnologia que mostra quando a bola entrou e apita no relógio do árbitro? Lembram, né? Eu lembro que teve o lance Aqui no polêmico. braço. Teve um lance polêmico na Copa, 2006. Isso. Frank Lampard meteu o caixa e o juiz não deu. E não foi, né? E aí, Não, o juiz não deu. a partir daquilo ali, a gente teve aquela tecnologia começando a entrar no circuito da FIFA, né? Para competições oficiais. Vocês sabem onde
onde essa tecnologia entrou de fato na regulamentação da FIFA para as competições? Alguém sabe me responder aqui? Eu estava vendo hoje isso, sobre esse assunto. Não, eu não. Isso entrou de fato na FIFA na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Isso já estava lá nos estádios, pelo menos nos estádios, acho que foram 12 ou 14 estádios que receberam a Copa aqui. E por um acaso, a gente já tinha essa tecnologia, deixou de implantar, era uma coisa que era para estar no nosso campeonato há muito tempo já, a gente está falando de 11 anos, que a Copa foi em 2014, nós estamos em 25, nós já estamos falando de 11 anos, e o negócio não foi para frente, a gente tem uma nova tecnologia que está aí já em curso, que é o impedimento semiautomático, também não foi. A gente tem aí o que o Fernando citou, que é aquela tecnologia da linha do gol, né? Que são os espaços ali dentro já para definir, como a gente teve em 2022, aquele gol do Japão, que a tecnologia, essa mesma tecnologia, mostrou que a última fração de bola ali estava dentro do campo, e por isso o Japão teve um gol importantíssimo lá para sua classificação na Copa, e a gente está aqui, assim, num lance absurdo no tempo que a gente está vendo, porque se esse lance fosse em 2010, a gente ia achar compreensível, a gente não ia estar debatendo isso aqui. Só que em 2025, com toda a tecnologia que já existe, para que o árbitro não precise ficar 10 minutos no VAR debatendo esse gol, para que depois de ficar 10 minutos no VAR, vendo os ângulos que ele tinha à disposição, ele não validar aquele gol, porque assim, cara, não é possível. Eu fui ver depois de o lance já ter rodado ali toda a mídia, que o gol não foi validado porque teve, antes de sair de fato o gol, mão na bola. Então o gol não foi validado, não é porque não foi gol, é porque foi mão na bola. Só que toda essa demora para ter o áudio, para disponibilizar, para mim desperta algumas suspeitas. Tá? Para mim desperta algumas situações que a gente não vai entrar no mérito aqui, porque nós somos pequenos, estamos iniciando, mas assim, pô, é suspeito. Algo de errado não está certo. Para o cara simplesmente falar, não, beleza, não vou disponibilizar e vou começar a veicular que foi mão na bola. Então, isso é o que eu vi, tá? Vamos ver o que o Ronaldão pode trazer aí também a mais, que se ele viu também a mesma coisa, o Fernandão também vai comentar, mas, cara, eu acho isso surreal. A gente está nesse nível de tecnologia já existente e, ao invés de implantar essa tecnologia, ajudar a arbitragem, que sempre é um tema polêmico, infelizmente, a gente está aumentando o salário de federações, de presidente de federação. Né? Então, segue aí, rapaziada. É exatamente isso que eu ia até pontuar também. Até complicado de falar isso, mas a gente não vai evoluir muito, né? A gente primeiro está pensando em satisfazer as necessidades de poderes, né? Para perpetuar o poder aí por mais tempo, que é o caso do aumento salarial aí, que foi pouquinho, né? Só quase 100 mil reais de aumento. Nada demais, uma coisinha que não vai impactar no orçamento da CBF, pô, tá tranquilo. E aí a gente tem os equipamentos que a gente tem aí no futebol, né? Pô, Série A, Sport Fortaleza, e os caras não conseguem. É igual você fazer uma prova com consulta e tirar a nota baixa, pô. Tá de brincadeira, mano. Não é possível, não é possível. Eu tinha a obrigação de tirar nota boa com consulta, cara. Obrigação. Não tem como, é impossível. Aí, para pontuar melhor aqui, ó, eu tô vendo aqui no resumo do jogo do GE, Sport Fortaleza. Aí tem aqui um pouco da súmula, né? O Matheus Delgado Candansan, ele fala que decidiu por não dar o gol, por não ter certeza se a bola teria ou não ultrapassado por completa a linha do gol. Então, pô, se ele olhou por 800 ângulos, os caras viram lá também, os auxiliares lá do VAR. Eles não é porque eles não viram o gol, não é possível. Então,
A gente precisa fazer um treinamento ocular aí dos caras, né? Tá, não tá legal não esse negócio aí, pô. Pô, eu vi com a primeiro lance, a primeira vez que eu vi, eu já vi de frente, que aí de frente dá mais nitidez ainda, né? O Aham. ângulo de frente, a bola, ela faz aquela curvinha pra dentro, aí ela sai. Só que, tipo, é muito visível, não tem como a bola não ter entrado. Ali a física não permite, cara. Tem que ter sido gol aquilo ali. Então eu acho que a gente tem que atualizar rapidamente aí, tem que parar de ficar gastando dinheiro à toa com orçamento que a gente não precisa e atualizar os treinamentos dos caras, porque toda rodada tem algum lance polêmico e é coisa que dá para resolver. Ali não precisava de 3 minutos para verificar que foi gol. É possível. E assim, essa tecnologia da bola que o Daniel estava contando, ela já tem muitos anos que está sendo tentando implementar, não sei por que não implementa no Brasil também, talvez eu acho que tem aí um pouco de falta um pouco de vontade dos caras para, sei lá, talvez a polêmica ela dá frutos aí, não sei, falando um português não tão claro, É, dá para o, entender muito. o Thiago ele trouxe uma informação interessante aqui, falando sobre o sistema do chip na bola, que poderia evitar controvérsias em lances decisivos, custa 6,16 milhões de dólares por ano, segundo a empresa alemã Goal Control, responsável pela tecnologia. Lembrando que o VAR ele foi uma invenção brasileira, né? Então já tem esse percalço aí. E também, se você for parar para pensar, né, talvez a nossa entidade máxima do futebol brasileira, ela poderia colocar no estádio ou fazer uma parceria com os clubes, né, para poder trazer essa tecnologia. Lembrando que isso é uma coisa permanente. Se você coloca lá no estádio, vai ser em pró do clube, não contra ele, né? Tem lances polêmicos que acontecem, a gente sabe muito bem sobre isso, né? Então, assim, há uma, poderia ter uma possibilidade de pelo menos, já que é tão caro assim como eles podem achar, coloca pelo menos nos times da Série A e aí o time, sei lá se ele é rebaixado ou não, ele fica ali com aquele sistema dentro do estádio dele. Para poder evitar também, porque a gente sabe muito bem que a gente está aqui focado na Série A, mas tem lances polêmicos que acontecem também nas outras divisões, né? Na Série B, na Série C, na Série D. E são lances assim cruciais que podem é, prejudicar ou beneficiar a, ao time, né? Um rebaixamento, uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? É, parte do quem vai ser o campeão, né? Então tem tudo isso daí. E ali, olhando pela imagem, você tem uma imagem central, assim, bem reta da linha, que é uma imagem do VAR, tá? Que pega bem o gol, a linha e a bola. Você vê um pedacinho de verde entre a bola e a trave. E eu não sei se eles poderiam fazer esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, eu não sei, tá? Mas se eu fosse o árbitro, você tá olhando a imagem, você sabe basicamente a posição da bola. Custa nada você pegar a bola, vai lá no gol lá, bota a bola do jeito que você viu na imagem e vem para fora e olha. Se você não tiver a certeza ali do jeito que tá, você vê na imagem e você olhar ao vivo ali que a bola tá dentro do gol, eu acho que é bem claro ali. A imagem essa reta, ela é bem clara. Só que a gente também não sabe que imagem que foi divulgada no VAR, porque tem imagem que passa na TV, na transmissão, que não chega no VAR. Então assim, a primeira imagem que apareceu ali da do lance polêmico, né? A gente já sabia que a bola tinha batendo dentro do gol, né? Então, assim, eles estão brigando com a imagem, né? E, e provavelmente algum time aí para a sétima rodada, oitava, toda rodada tem um lance polêmico, infelizmente. Então eles precisam caçar essa situação aí e investir. Acho que já começa já, como a gente falou nas outras centrais aqui,
da, da resenha, onde que eles fizeram uma reunião, né? Uma reciclagem e tal. Então, tipo, meio que 50% dos árbitros aí já estão mais ou menos sabendo. Você pode ver que, pelo menos dessa vez, né? Quando acontece um lance polêmico, já chama o árbitro para poder ver ali a imagem e ele mostrar ali se foi ou não, pênalti ou não, se é para expulsão ou não. Então já estão começando a chamar os árbitros aí para ele poder tirar uma conclusão. Lembrando que, lembra que eu fiz a pergunta para você na tua live, ô Danilo? Quem que era o rapaz do VAR? Se você checar quem estava no VAR do jogo de Sport Fortaleza, acho que você vai saber por que que o lance não foi marcado gol, tá? É um juiz que normalmente ele já tinha já algumas, quando ele tá atuando, tem polêmicas, né? E aí ele passou por VAR, então as polêmicas continuaram ainda mais. Então você imagina você ter essa prova com consulta, igual o Ronaldo falou, né? Você querer pedir uma opinião para uma pessoa e não sabe se essa pessoa vai passar a veracidade ali, porque ela tá literalmente brigando com a imagem, né? Mas enfim, E né? Acho que o pior, pode prova com falar. consulta em dupla, né? É, esse que é o X da questão aí. Deixa eu ver o que que o Thiago passou aqui de informação pra gente. Nossa, ele passou. Fernandão, Pode falar. rapidinho. Eu tava vendo, fiz um cálculo aqui rapidinho, o salário dos caras foi para 215 mil. 215 mil vezes 12 vai dar 2 milhões e 500 por ano o salário. Então, basicamente, com 6 federações aí, a gente já paga a tecnologia. Pegando o salário de 6 presidentes de 6 confederações. Lembrando que o Thiago aqui passou mais uma informação mais completa. Esse valor é inferior ao aumento de 165 mil mensais concedidos pelo presidente da CBF aos presidentes das 27 federações estaduais, considerando 13 pagamentos anuais, né? Entre ali o ano e também o 13º, o custo total desse reajuste atinge 42,51 milhões por ano. A medida que foi implementada em 2021, ano em que o presidente assumiu a presidência da CBF, tá bom? Então, Uma deixando salva de aí essa palmas. parabéns aí pro Thiago pela participação dele. Pode Boa, continuar falando Thiagão. aí no chat, tá? Participando com a gente aqui para todo mundo ver. E vamos puxar aqui. Produção, nossa produção. Thiagueira da produção. Vamos puxar aqui esse jogo de sábado, onde que o São Paulo foi visitar o Ceará. A gente sabia que ia ser um jogo bem complicado. Normalmente, os times cearenses complicam a vida do São Paulo, né? São Paulo atuando aí contra o Ceará ou contra o Fortaleza é sempre uma pedra no sapato. E, para nossa surpresa, que eu acho que também o Danilo passou essa surpresa hoje, com 3 minutos de jogo, e quando eu vi a escalação eu já sabia que ia ter fortes emoções aí no jogo do São Paulo, porque estava escalado Sabino e o Igor Vinícius, nada contra os jogadores, mas, né, a bola foi Nada contra, mas tudo contra. a bola foi Nada a favor lançada, também. a bola foi lançada ali de lançamento, né? E o atacante do Ceará estava muito mais rápido, né? Parecendo um ligeirinho. Ultrapassou Golaço. o Igor Vinícius, que faz alguns jogos que não joga, então ele tá sem ritmo. E também quando joga também parece que também tá. E aí ele saiu correndo atrás da bola, não conseguiu cortar a bola. O Rafael também, eu acho que ele poderia ter ficado no gol, mas ele quis sair para poder fechar o ângulo. E aí o rapaz só teve o trabalho de tocar por cima, fazer um golaço de cobertura e complicar a vida do São Paulo. São Paulo esse que depois do gol parece que deu uma melhorada, né? Ali ele começou a tocar mais a bola, né? E armar as jogadas e etc e tal. E o escape, né? Uma coisa que eu tava comentando com o Danilo, uma coisa que me irrita bastante, apesar dos Ferreiras estarem numa uma boa
apresentando um bom futebol, eles ficam sozinhos. Não chega o lateral para ajudar, não chega o volante para ajudar, não chega o meia para ajudar, e o centroavante ele tem que ficar dentro da área. Então, assim, você não tem ninguém para te ajudar para poder tabelar em nada. Aí ele tem que fazer aquele 1 contra 1. Normalmente chega a 3 para marcar o cara. Então, o máximo que ele consegue fazer é ficar ali na linha lateral, tentar passar por um milagre o defensor e cruzar essa bola dentro da área. E São Paulo fez isso o primeiro tempo inteiro, né? E aí depois saiu um escanteio. Ferreirinha cobrou, a defesa do Ceará cortou a bola sobrou de novo no pé do Ferreirinha, que cruzou na cabeça do Rian Francisco, que é o que a gente já tinha, a gente já sabia do potencial do Rian Francisco, e ele cabeceou de uma forma que precisa fazer. Você cabeceia pro chão a bola, ela quica, sai da mão do goleiro e ela entra, e o São Paulo consegue empatar essa partida. Foi um ponto bastante comemorado, então a gente sabe da bucha que é jogar fora de casa, e principalmente lá, né, com todo o desgaste da viagem e tal. E eu também tava falando pro Danilo na transmissão dele que se eu fosse dirigente do São Paulo, eu já ficava por lá mesmo, porque o próximo jogo do São Paulo é contra o Náutico pela Copa do Brasil e não tem necessidade de você vir para São Paulo para você ter todo esse desgaste. Acho que é melhor você descansar e poder fazer um treino tático e tal. Qualquer coisa falar com Fortaleza lá, né? Vai ficar lá na casa deles lá, treinando um pouco. E é isso, tá? Então, por enquanto, acho que do São Paulo a gente fecha as portas aqui para falar. Não sei se vocês querem falar alguma coisa do São Paulo, mas... Eu ia só trazer uma notícia aqui rapidinho que o Thiago também trouxe aqui no chat, que foi a demissão do nosso querido Fábio Carelli, o mestre da estratégia do Vasco. Tá? Foi demitido, não aguentou perder para o Cruzeiro BH. Você vê Logo mais treinará Cruzeiro. E você Logo vê como mais treinará o Corinthians, né? O Cruzeiro... o Cruzeiro esse que estava sofrendo pressão, né? Pressionado. O Dudu foi afastado também, né? Do elenco. Então também tá toda essa polêmica aí. Não colocava nem o Dudu, nem o Gabigol. Quando colocava os dois, o resultado não vinha. Aí deixou lá o outro pessoal jogando. A torcida também já tá com o tampo já cheio já, né? Enfim, e a situação do Vasco a gente sabe, né? Todos esses anos o Vasco vem fazendo campanhas aí que é bastante complicado. O torcedor já não aguenta mais, né? De estar ali na parte de baixo ali da tabela. Vamos ver os próximos capítulos. Então eu queria falar com o Danilo sobre esse jogo que a Rede Globo transmitiu, comemorando aí os seus 60 anos de existência. Deram toda uma ênfase ali ao jogo, um jogo Os na dois casa filhos, né? Os dois filhotes. Aquela ênfase, né? Jogo na casa do Flamengo, a torcida foi lá apoiar o time. Era um desafio muito grande pro Corinthians, a gente sabe que é complicado jogar lá Foi no Maracanã, né, Ronaldo? Foi. Ingressos caríssimos. Aí o Mas pessoal aproveita, né, mano? Aí o pessoal aproveita, tá todo mundo todo mundo tem dinheiro. O torcedor tá esbanjando dinheiro, né? Pra poder participar dessas partidas do time em loco, né? Danilo, o que é que só você viu? O que aconteceu com o Corinthians nesse jogo? Lembrando que aconteceu a mesma coisa com o meu time também. Tomou aquele gol logo no começo que eu acho que deu uma desanimada nos ânimos e também do teu ânimo. Mais uma vez você me pergunta o que só eu vi e mais uma vez eu respondo o que eu não vi. Simplesmente. Não vi o Corinthians praticar futebol. Mais uma vez. O Corinthians tentou praticar futebol durante 5 minutos, depois de ter tomado 1-0. O primeiro gol do Flamengo saiu com 5 minutos de jogo. O Corinthians tentou jogar, aliás,
O Flamengo fez um gol, continuou jogando, que é o que o time de futebol profissional precisa fazer. Tá jogando fora de casa, tá jogando em casa, tá jogando no inferno, seja lá onde for. Um time de futebol está jogando futebol. Se são dois times parelhos, então eles precisam jogar de igual para igual. Que uma coisa é eu ser o Mirassol, que é o total azarão da Série A, jogando contra o Flamengo no Maracanã, eu vou ter uma postura conservadora, porque eu vou tentar ali o menor dano possível. O meu time deles é mais qualificado. Não é o caso do Corinthians, mas pode estar em dificuldade e tudo mais, mas não é um time de todo ruim. Hoje foi de todo ruim. E aí tomou o primeiro gol, 5 minutos, 1-0. E aí o Flamengo continuou jogando o seu jogo, que é o normal, é o esperado. Em algum momento ele tentou pressionar, tentou jogar, e aí acabou tomou o segundo gol, quando o Corinthians parecia que ia se ajeitar, o Flamengo volta ali a atacar, a organizar seus ataques, faz o segundo gol, e aí, meu amigo, aí acabou. Aí não teve mais jogo do lado do Corinthians, tanto que quem viu a minha live aí, quem não quiser, quem não viu, fique à vontade também para ver depois. O Corinthians tentou jogar, mas o resumo do jogo para mim foi que o Flamengo batia enquanto o Corinthians apanhava. Foi isso. O Corinthians não conseguiu nada, teve uma falha ainda, um erro ali total, crasso de comunicação ali do Hugo com a defesa, a saída de bola grotesca, exatamente, o Ronaldão, e aí o Corinthians tomou um dos gols ali, né, o gol do Arrascaeta, assim, sem condição nenhuma, aí Pedro, né, voltando e mostrando por que é o principal centroavante do Brasil. O cara voltou agora e tá fazendo gol aí todo jogo de novo. 4 gols em 2 jogos. É isso. Então, recuperação. o Corinthians não produziu, perdeu o Memphis lesionado, ainda não se sabe qual é a gravidade dessa lesão, devemos saber amanhã. E será aí que não houve aquele... O Danilão, será que não houve aquele Miguel? Falou, opa, eu gosto de dar uma descansada antes. Então, tá feio o negócio. Confesso para você que eu pensei isso também, tá? Eu pensei, em algum momento eu pensei isso, falei, pô, de repente deu o Miguel, falou, vou ficar jogando com esse bando de bagre aqui, que eu tento fazer os bagulhos, o cara não faz nada. Falou, o Garro não tá aqui para me ajudar, vou dar uma licencinha aqui, tá? Entendeu? Pois é, eu confesso para vocês, pessoal que tá assistindo, Fernando, Ronaldo, que em dado momento do jogo, ali na hora que ele saiu, isso passou pela minha cabeça. Falei, pô, eu acho que o Memphis deu miguezão ali de quem já estava cansado de ficar jogando com esses malucos. Falei, ô, Danilão, os 5 minutos ali do que o Corinthians foi bem, que o Carrilho chutou, o Rossi pegou lá, eu já fiquei meio assim também na hora, porque o Flamengo querendo ele dá um pouco de espaço, né? O Arthur Lucas, a cobertura dele não é lá essas coisas. Ele recupera bem, a recuperação é top, mas a cobertura dele, o posicionamento dele é meio fraco. Eu achei que o Corinthians fosse, entendeu? Sei lá, pelo menos levar 1-0 ali. O Corinthians ensaiou a reação, né, naquele período ali, mas aí como não foi nada de fato efetivo, aí acabou, aí na sequência ainda, né, logo quando o Corinthians conseguiu engrenar essa minutagem aí em cima do Flamengo, atacando, levando perigo, o Memphis se lesionou, né? Foi bem nesse período aí. E aí, depois disso, saiu, o Memphis era o cara mais lúcido do jogo, por parte do Corinthians. Segura bem a bola. Então depois disso, o Corinthians acabou como time. Aí você viu o Flamengo passear, o Flamengo ia, tocava, olhava, entendia jogo. Mais uma vez eu tô aqui criticando isso, né? Já critiquei outras vezes que o Corinthians está com essa lerdeza. O Corinthians está com essa dificuldade, eu não sei o que se passa, só o treinamento, lembrando que agora temos a desculpa de estar sem treinador lá no banco, então tem essas questões aí envolvidas. Pô, vai passar aperto enquanto isso não for resolvido, porque o Corinthians é um time que não está produzindo, é um time que não pressiona, então, assim, o que eu não vi, mais uma vez, infelizmente eu tenho que responder isso aqui para o Fernando, eu não vi o futebol do Corinthians paulista, mais uma vez, e aí hoje
você pega um adversário qualificado, um adversário que tem time, um adversário que está treinado, tomou um pau. Foi isso. Foi isso que eu vi. Por isso tomou um pau. Pra mim, eu vi o jogo muito parecido contra o do Palmeiras, que o Palmeiras amassou, só que o Palmeiras não tem o Pedro, não tem uns caras que finaliza tão bem, né? E, então o Corinthians deu azar de jogar contra o Flamengo e jogar mal demais contra o Flamengo, e o Flamengo, pô, Pedro é embaçado, difícil ele errar gol, cara. Faz o pivô muito bem também. E teve umas jogadas Em ali resumo, do Flamengo que eles foram pro ataque de uma maneira assim, até surpreendente, né? O toque de bola de primeira ali acertando tudo. E teve, acho que umas 2 jogadas que você via que o Pedro tinha que finalizar, mas parece que ele tava brincando, né, Ronaldo? teve um pouco de displicência ali, né? Os caras o Júnior lá e acho que o Caio, né, que tava comentando também. Aham. O Júnior até comentou na hora, ele falou que aquele lance que ele pegou, que o Cebolinha deixou ele na cara do gol, talvez faltou um pouco ali de. O Pedro, se o Pedro tivesse uns 10 jogos na temporada, ele tinha feito aquele gol. Uhum. É meio que faltou um pouco de ritmo de jogo, né, pra ele. Ele entendeu que. Pra mim, tinha que finalizar aquela bola, pô. Estar cruzada era gol. Teve uma bola também que ele tava, basicamente quase saiu o Puskás ali que ele fez essa jogada, né? Nossa, Só que tinha um companheiro dele um pouquinho atrás, na direita. Se ele rola aquela bola pro companheiro dele, ele sai na cara do gol vazio, né? vazio, sem ninguém. Era o Gerson. O Gerson. Uhum. E O também Gerson tem tava do lado o, dele. e também o que o Arrascaeta fez hoje no jogo foi brincadeira, né? Cara, já ele. Não tem nem como definir muito o Arrascaeta, né, cara? Ele. Mesmo ele. Em jogo que ele não faz. Que ele não faz quase nada, ele decide o jogo ainda, entendeu? Ele é um cara diferenciado. Para mim, ele e Alan Patrick aí são os dois caras diferenciados no futebol brasileiro. E o Arrascaeta está um pouco acima ainda do Alan Patrick. Isso lembrando também que o Flamengo ainda tem. O Flamengo tem um time muito estrelado, né? Ainda tem o De La Cruz ainda para fazer, cobrir ali o pessoal ainda. Entrou, acho que Jogou se muito não, hoje, para mim, jogou demais. O Gerson também o De La Cruz. tentou jogar, não sei se ele conseguiu tão bem como normalmente ele faz, né? E no segundo tempo também entrou o De La Prata também, que vem atuando muito bem pelo Flamengo, né? Joga E, muito. Esse moleque joga bem também, cara. Eu e acho que, uma. assim, eu vi um pouquinho assim, comentando sobre o Corinthians, né? Acho que o Corinthians, ele vai muito de peito na lança, cara, alguns É, jogos, entendeu? Parece que eles não entendem que o Corinthians ainda não é um coletivo completo, entendeu? O Corinthians ele tem um bom ataque e o Yuri Alberto precisa urgentemente, sei lá, fazer terapia, não sei, cara, porque é muito ansioso na frente do gol. Ele não é ruim, ele não é ruim, aham, ele não acha ele um jogador ruim, mas ele tem que fazer uma terapia, pô, porque os caras dão uns gols pra ele, ele erra, pô, aí os caras ficam meio já murchados, né, no jogo, pô, aham. acaba passando um pouco de negatividade pro resto do time. O cara, o atacante, se você da bola, o cara não faz gol, pô. Ah, tá de brincadeira, não. O jogo não flui, né? O time fica cabisbaixo. E o Corinthians vai muito sei lá, parece que quer enfrentar de igual para igual, porque é o Corinthians, entendeu? E na real tem que tomar cuidado com alguns times, não vai funcionar assim, não. Tem alguns times na tabela, a gente sabe muito bem, né? Vai ser muito interessante esse jogo contra o Inter, que é o próximo jogo do Corinthians. O Inter Ah, já é o próximo? vem numa O crescente. próximo, na verdade, é Copa do Brasil, né? Copa A do gente Brasil, acabou dando Danilo? Copa do Brasil. Quais são já Rodada. aproveitando o gancho, quais são os próximos jogos aí, se você tiver na sua Sim, colinha aí do Corinthians, do tenho. Flamengo Tá e na do São mão. Paulo? Claro, com certeza. Eu vou começar aqui trazendo São Paulo, que joga na terça-feira, agora dia 29, no Morumbi, contra o Náutico. Tá? Lembrando que é ida e volta. Então, primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo lá no Estádio dos Aflitos, provavelmente, ou na Arena Pernambuco. Né? Eu não tenho isso à mão aqui, mas possivelmente. Então, às 21h30, terça-feira, São Paulo e Náutico. O Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino, tá? Lá em Novo Horizonte, dia 30, na quarta-feira, 21h30, Olha, Ó, tá? olha. Corinthians e Novo Horizontino. Eu também estou receoso, até porque o Novo Horizontino está indo super bem na Série B,
tá? Para quem não É um dos acompanha. líderes. O Novo Horizontino começou voando aí na Série B de novo, já bateram na trave 2 vezes, então, bateram na trave em 2023 e 2024, foi na última rodada ali, nos últimos minutos, que o Novo Horizontino não subiu. Então, pode ser esse ano e vai ser um adversário difícil aí para o Corinthians. E o nosso querido Mengão, tá, da massa, o Mengão vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba. Quase, na quinta-feira, feriadão, vai ter um freguês com o mesmo nome, só que de outro estado. Que Clássico. é o Belo. O Botafogo da Paraíba é conhecido como Belo. Então, no dia 1º, feriado, às 20 horas, lá na Paraíba, então, Botafogo e Flamengo. Eu vou trazer rapidinho aqui os outros jogos, já que a gente entrou nesse assunto, tá? Então, vou dar um ataque aqui direto. Então, teremos aí terceira fase da Copa do Brasil, primeiro jogo, lembrando que é ida e volta, Retrô e Fortaleza, Internacional e Maracanã, Maringá e Atlético Mineiro, Fluminense e Aparecidense, São Paulo e Náutico, que eu trouxe aqui, todos esses jogos na terça-feira, dia 29. Beleza. Na quarta-feira, só jogar, eu vou assistir os que der. Na quarta-feira, dia 30, teremos Botafogo e Capital, Ceará e Palmeiras, Novo Horizontino e Corinthians, CSA e Grêmio, Paysandu e Bahia. Tá? Todos esses na quarta-feira, dia 30. No dia 1º, teremos Brusque e Atlético Paranaense, Operário e Vasco da Gama, Santos e CRB, Criciúma e Bragantino, Botafogo da Paraíba e Flamengo, e Cruzeiro e Vila Nova. Todos esses são jogos da terceira fase da Copa do Brasil. E aí, lá na metade do mês de maio, nós teremos a volta desses jogos aí da terceira fase, ok? Vila Nova e Cruzeiro também, jogo para tomar cuidado, hein? Vila Nova é um dos líderes da Série B também. Tem uns jogos aí que são perigosos. Não me engano, acho que o jogo que vai pra TV vai ser Ceará e Palmeiras, né? Na quarta-feira. Na TV aberta. Provável, né? Provavelmente, O Ceará não tá pra brincadeira, não. Palmeiras for... O homem tá... Pedro Raul tá brocando. Trick do Pedro Raul, filho. Quarto. Quem sabe aí o Ceará começa a aprontar aí pra cima do Palmeiras, igual o Bahia fez hoje, né? Então... Mais conhecido como Mbappé do Ceará, amigo. Artilheiro. Só falando aí sobre, aproveitando falando do Ceará, o movimento do cabeceio do menino do São Paulo foi perfeito. Então ele realmente tem acho que os movimentos dele, né, como centroavante, são bem feitos. Ele tem cacuete mesmo, porque ali se é um cara mais ansioso ou que não tem muita técnica, ia dar peixinho, sei lá, fazer alguma coisa. Ele não, cabeceou no chão, matou o goleiro. Ali ele fez igual o manual do centroavante, né? Cabeceou pro chão aquela bola, a bola quicou, tirou da mão do goleiro, que nada pôde fazer. Apenas tirar... Única bola, tá? Poucas bolas recebeu ali. Quase nada de bola ele recebeu. E é o que a gente sempre tá batendo na tecla aqui, né? Ao contrário do Flamengo, né? Tanto o São Paulo como o Corinthians também fica com aqueles pontas perdidos lá na frente e o pessoal não aparece para ajudar. Então você não consegue tabelar, não consegue fazer um 2, não consegue ter uma... Posso interromper aqui rapidinho? Pode sim. Aconteceu uma coisa chata na Vila Belmiro. Ah, é? Red Bull Bragantino 1, Santos 0. Gol do Salve, meu amigo Sacha. Salve, meu querido Nabor. Um abraço. Boa noite. Um abraço pro nosso amigo Nabor, que já passou aqui na central da resenha, tá? Golaço do Bragantino, ok? E já tá atualizado aqui. Eu já vi até uma parte aqui interessante para poder atualizar também. E é isso. Boa. Aproveitando aqui também para poder... A gente normalmente fala aqui com vocês, né? A gente não é tão bairrista, né? Ou tenta não ser o máximo possível. Obviamente que a gente tem enfoque em alguns times, nós somos em cinco, mas às vezes o pessoal não pode comparecer. Hoje tivemos a presença aqui do Ronaldo,
que apareceu num dia meio especial, Coincidência. né, Ronaldo? Coincidências, assim, Coincidência. do futebol, né? Então, normalmente aqui você vai ver a gente falando sobre o São Paulo, sobre o Corinthians, quando o Nabor aparecer, a gente fala do Santos, e tem os outros Vamos fazer flamenguistas bilu-bilu também. não. E passar uma informação legal para vocês, no sábado teve a segunda rodada da Série D, e a Portuguesa, no Canindé, conseguiu sua primeira vitória em cima do Maricá por 2-1. Então, a Lusa vai caminhando aí aos pouquinhos a cada rodada para conseguir a sua classificação e quem sabe já nesse ano de 2025 carimbar a tua passagem para a Série C, né? E vamos ver se o pessoal consegue pagar. Eu acho que vai ser difícil, né? Um time pagar a Série C e outro pagar a Série B, né? Mas acho que a É Portuguesa pode falar. só um adendo rapidinho. Eles viraram SAF mesmo ou não? Porque eu Virou, li por cima, depois virou. virou, não virou? Eu fiquei meio É, eu conheço um rapaz que ele é da Lusa TV. De vez em quando ele vai lá na empresa lá fazer adesivos para a Lusa TV. E eu pedi algumas informações para ele. E o que que acontece? Além daquela reunião que a gente viu na TV, tudo bonitinho, eles comemorando lá os torcedores e também os dirigentes sobre o fechamento da SAF, a questão é que tem algumas famílias que tomavam conta ali da Portuguesa e no contrato, 26 membros no contrato deixaram uma cláusula lá que tinha que fazer uma segunda reunião. Então, assim, já estava tudo certo, todo mundo apoiou, unânime e tal. Algumas pessoas que não apareceram para a reunião, não sei se foi essas. E aí teve essa segunda reunião, que foi basicamente para brecar aí essa SAF, e nada pôde fazer, né? Então foi confirmado novamente aí nessa reunião que virou SAF e as coisas estão se encaminhando a passos pequenos, mas pelo que eu observei, né, eu estava acompanhando uma das transmissões da Portuguesa e os torcedores me falaram que a reforma do Canindé vai começar em outubro de 2025, esse ano aqui, tá? Então tá lá, boa. tá ruim ainda a situação da Portuguesa, mas acho que tem tudo para melhorar aí, tá bom? Então, eu acho que Boa. a gente fecha a conta, passa a régua por hoje. Tivemos aí fortes emoções aqui, tanto nos jogos aí, também na nossa transmissão aqui. Tá tudo sendo ajeitado aos poucos, acho que as coisas estão ficando um pouquinho melhores aí. É o que nem eu falei para vocês, né? A gente tenta trazer um conteúdo de qualidade para vocês e diferente também da abordagem que normalmente o pessoal faz. Esse nosso grupo aqui é um grupo de 2015, nós temos 10 anos que nós estamos aí trocando ideias sobre o futebol e basicamente o que a gente está passando aqui é só externar para vocês as informações que normalmente a gente brinca aí, fala sobre durante a semana e é legal que o grupo também tem o pessoal que torce para os times do Rio, o pessoal consegue trazer algumas informações para nós aí também, então não fica só aquela coisa de acompanhar os times aqui de São Paulo, né? Os 4 principais times aqui de São Paulo. A gente também traz algumas informações de outros times também quando vão aparecendo. E agradecer a presença de vocês. Muito obrigado aí por você ter assistido essa transmissão até agora. Queria agradecer muito a presença do Ronaldo. É nóis. Tamo junto. E espero participar mais vezes aí com vocês. Que a resenha continue. Com certeza. Danilo, muito obrigado pela tua presença aí mais uma vez. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Sigam lá meu canal, tá aparecendo aí embaixo. Sigam aqui, ó, o canal do Fernandão, tá aparecendo aí do lado. O Ronaldão, daqui a pouco ele vai ter também. Então, a gente se vê. Muito obrigado pela resenha mais uma vez. Tá? E a gente se vê nas próximas centrais. O meu canal tá começando agora, daqui a pouco vai ter mais conteúdo também. Então, vai ter muito mais coisas para a gente debater, para a gente trocar ideia. E até a próxima. Tchau. Valeu, gente. Thiago, a última resenha Rapaziada. aqui, o Thiago deixou.
que o Nabor não vai aparecer tão cedo depois desse resultado desfavorável para o time do Santos. Para você que está Não mesmo. aqui ainda, obrigado pela tua presença. Deixe o like, compartilhe as nossas redes sociais, os nossos vídeos e a gente se vê na próxima. Que Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham um ótimo domingo e uma excelente semana. Que essa semana aqui vai ser curta e vai ter um feriadão também para a gente poder aproveitar aí, tá bom? Um abraço para todos Amém. vocês. Pode deixar o seu hate aí também, não tem problema. Sem erro. O que importa é fazer a gente aparecer mais. É isso aí. Valeu, gente. Um É abraço nóis. para vocês e tudo de bom sempre. Falou, até a próxima. Falou.